E aí, honestinhos? E aí, honestinhas? Eu sou Fábio Castilhos e bem-vindos ao canal Parênteses. Entre todas as temáticas que podem ser abordadas em um tema de redação, o que me chama a atenção no vestibular da URGS é o fato de eles abordarem algo abstrato e tornar concreto. Já foi questionado o amor, a transgressão, a esperança. Nos últimos anos foi questionada a leitura, a amizade, um clássico na sua vida. Entre todos esses elementos que podem aparecer como abstrato, por que não questionar a honestidade? Eu não vejo a ética, ou justiça, ou impunidade como sendo temas vistos, analisados na URGS. Como a honestidade pode ser analisada a partir de um ponto mais individual e analisar como ela reflete na sociedade, por que não analisarmos, olharmos, refletirmos sobre como nós, indivíduos, vemos os nossos atos? Leandro Carnal, professor historiador da Unicamp, entre tantas entrevistas que vem dando ultimamente, afirmou o seguinte: não existe povo honesto e governo corrupto, nem vice-versa. E faz sentido. Ele faz uma relação, por exemplo, em que a Finlândia e a Dinamarca, que são comprovadamente países com menores índices de corrupção, são países em que a corrupção não apenas não aparece em termos governamentais, como também a vida cotidiana reflete um convívio honesto e ético e moral. A gente pode procurar nas internets da vida índices e estatísticas procurando entender o que acontece no cotidiano destes países. E o trânsito funciona tanto na Finlândia quanto na Dinamarca. Os impostos são pagos, sonegação de impostos não existe. A corrupção e a desonestidade não ocorrem no cotidiano das pessoas. Agir com honestidade ultrapassa o fato de fazer o bem sem olhar a quem estiver à minha volta. Agir com honestidade não é apenas fazer o bem, mas é fazer o bem sem ter o interesse de que vai receber algo em troca. Isso se chama oportunismo. Nós fazemos o bem para sermos bem vistos, para sermos bem avaliados pelas pessoas, para que os outros nos admirem. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina a sermos desonestos. Nos ensina a agir de forma honesta para não sermos punidos pelos outros. O que se ensina, por exemplo, no trânsito, é parar no sinal vermelho para não ser multado. Não porque eu preciso respeitar as pessoas para atravessar as ruas. As leis sociais têm sido respeitadas unicamente para evitar algum tipo de punição. E esse argumento é bem interessante porque ele mostra quais são os fundamentos da nossa sociedade. Mostra que a nossa sociedade se construiu com base no o quanto eu vou ser punido ou o quanto eu consigo ter benefícios em relação a uma ação ou outra. O que é que eu ganho com isso? Daí surge, por exemplo, o jeitinho brasileiro. A cultura do jeitinho brasileiro e levar vantagem em tudo não surge apenas lá na década de 60 ou 70. Ela reflete-se na sociedade ao longo dos anos desde o Brasil colônia. Nós tanto criamos a nossa sociedade com base nesse oportunismo, com base nesse medo de culpa, que nós criamos as nossas crianças para o Natal sendo oportunistas. Nós dizemos para as nossas crianças que elas devem se comportar durante o ano, serem boazinhas, porque então vão receber um presente do Papai Noel. Daí fica muito fácil ser bonzinho ou mentir para o Papai Noel que foi bonzinho, ou mentir certos pecadinhos sociais. O problema maior em relação a isso não é apenas furar a fila ou colar numa prova, é exigir um comportamento honesto dos nossos superiores. Seja os diretores de empresas, seja os nossos políticos, todos eles vão acabar sendo o reflexo da nossa sociedade. A política corrupta brasileira não é oposta ao povo honesto, trabalhador, que nunca vê vantagem em tudo. A política, ela se tornou apenas o reflexo do nosso comportamento médio enquanto brasileiros, enquanto sociedade. Daí a necessidade de refletir que
honestidade não é oportunismo. Ser honesto não é apenas para evitar uma multa ou uma culpa ou algum tipo de punição. Ser honesto é saber agir corretamente na nossa sociedade, sem prejudicar as pessoas à nossa volta, exercendo, de fato, a nossa liberdade. De resto, se tu gostou desse vídeo, dá aquele joinha pela amizade, compartilhe, assina o canal e até a próxima. Tchau, tchau!